Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes! Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. No episódio de hoje, iremos fazer uma viagem no tempo para a capital pernambucana no ano de 1862, para investigar uma história muito escabrosa que, se você for pernambucano, assim como eu, com certeza já deve ter ouvido falar dela, a Emparedada da Rua Nova. Eu me chamo Liz e assim, eu já tô pronta, já me sinto pronta para contar essa história para vocês. Mas, para me ajudar a investigar todo esse assunto um pouco mais a fundo, eu vou chamar ele, que já ativou o modo pedreiro e está aqui com o cimento pronto e os tijolos para a gente construir um muro de ideias. Meu amigo Rafael. Salve, galera, beleza? Já estou aqui com minha picareta, minha marreta, que é para derrubar todas as paredes que aparecerem na minha frente, viu? Digo logo, que eu não quero saber de parede na minha frente, não. Mas é isso aí, Liz. Vamos nessa investigar esse caso que deixa muitas dúvidas, né? Sobre o que de fato aconteceu. Vamos investigar tudo que tem a ver com esse caso pra gente tentar chegar aqui numa solução, numa conclusão, junto com os ouvintes. Isso aí, Rafa. E junto com a gente tá ele que é tão viciado em true crime quanto eu e fica aí varando a madrugada vendo casos medonhos pra ficar criando teoria da conspiração. E aí, Neto? Salve, galera, tudo bem com vocês? Então, fico criando, sim, teoria da conspiração e depois fico assustado com as próprias teorias. E uma das coisas que eu tenho mais medo é, com certeza, ser enterrado vivo ou emparedado, porque, meu Deus do céu, não quero nem pensar. Mas vamos lá, que tá muito bom esse episódio. Isso aí, amigo, vamos lá. É isso aí, galera. E antes de começar o episódio, a gente já faz aquele pedido de praxe para você seguir a gente na nossa página no Instagram, o @Nordeste Sobrenatural. E caso você queira falar com a gente de uma forma mais direta, mandar uma ideia aí mais desenvolvida, ou quiser até mandar um relato, manda um e-mail pra gente pelo nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. E não se esquece de seguir e avaliar a gente no agregador que vocês utilizam para ouvir o podcast. Inclusive agora o YouTube, tá? Lembra que a gente tá no YouTube também, então faz todo aquele rolê lá que os youtubers estão acostumados de ativar o sininho, se inscrever no canal, enfim, dá essa moral pra gente, deixa lá a sua ideia, se tiver relato pode deixar lá também que a gente vai ver, beleza? E a gente também tem um número de WhatsApp e Telegram para que você possa enviar o seu relato pelo áudio. Anota aí o nosso número, DDD 81 98406 1095. Manda pra gente que a gente vai ficar muito feliz em ouvir o teu relato, tá? E não esquece que agora nós temos um grupo do podcast no Telegram, onde a gente pode ter uma interação mais próxima com você que nos escuta para conversar sobre os episódios e também sobre notícias relacionadas ao sobrenatural que estejam circulando pela internet. Então, se você tem interesse, digita Nordeste Sobrenatural na busca do Telegram e entra lá. O grupo é aberto, sem burocracia nem cerimônia. Aproveita para dizer também de onde você nos escuta e se você conhece alguma lenda da sua região, porque de repente pode virar um episódio futuramente aqui no podcast Nordeste Sobrenatural. Enfim, recado dado, vamos para o episódio. Você já ouviu falar sobre emparedamento? Como o próprio nome sugere, consiste basicamente em enclausurar pessoas vivas e foi uma prática empregada para os mais diversos fins, com algumas variações ao longo da história. De modo geral, assim, o que é o emparedamento, para quem não sabe? O emparedamento era uma punição
aplicada às pessoas condenadas à morte e consistia em trancafiar alguém em caixotes, ou ainda atrás de paredes, para que elas morressem lenta e dolorosamente de fome, sede ou asfixia. Bote fé, Neto. E um dos registros mais antigos dessa prática de emparedamento vem da Roma Antiga, onde esse método era usado quando alguma virgem vestal era condenada à morte. Mas, peraí, vamos lá, né? O que é uma virgem vestal? Porque isso veio meio do nada, né? Uma virgem vestal era uma jovem escolhida para servir a deusa Vesta. E essa jovem era escolhida para a servidão por volta dos 6 anos até mais ou menos os 30, e tinha que permanecer virgem até lá. E quando isso não acontecia, elas eram condenadas. Só que tem um porém. Era proibido derramar o sangue de uma vestal. Então, o emparedamento vinha a calhar, né? Porque acabava sendo um castigo criativo que os romanos encontraram para tirar a vida dessas jovens lentamente e sem derramar o sangue. O que é bizarro, né? Porque assim, eu acho que eu preferia ser queimado numa fogueira. Era mais rápido, não derramaria sangue e nossa, horrível, horrível. Isso mesmo, gente. E no episódio de hoje, iremos abordar uma lenda urbana que começou circulando na cidade do Recife como uma mera história de folhetim e depois acabou sendo publicada em um livro pelo escritor Carneiro Vilela, lá no século XIX, mas que possivelmente foi baseado em um acontecimento trágico. Uma trama cheia de suspense, amores proibidos, traições e sofrimento, que se transformou em uma das lendas mais assustadoras da capital pernambucana. Agora você irá ouvir a emparedada da Rua Nova. A história que a gente vai contar aqui é bastante conhecida pelos pernambucanos e segue assustando e fascinando o nosso imaginário até hoje, pois ela navega entre a lenda urbana, o true crime e o sobrenatural também, aguçando mais ainda a curiosidade de quem escuta essa história. A Emparedada da Rua Nova é o título de um folhetim que foi publicado em capítulos semanais no Jornal Pequeno do Recife, entre agosto de 1909 e janeiro de 1912, e que fez um grande sucesso e chocou a sociedade da época, porque assim, foi tudo tão bem relatado que até hoje há quem acredite que esse conto de folhetim, que viria a se tornar um livro um tempo depois, era na verdade baseado em uma trama real e assustadora. Pois é, Liz, é uma história fascinante. Mas antes da gente entrar na história propriamente dita, vamos dar aquele contexto geográfico e principalmente histórico para situar o ouvinte e a gente aqui também para elaborar melhor as nossas hipóteses que vamos desenvolver mais para frente. Então vamos lá. Recife, para quem não sabe, é a capital do estado de Pernambuco e hoje tem cerca de 1.500.000 habitantes de acordo com o censo de 2022. Só que essa história se passa no final do século XIX. E aí, a nível de curiosidade, nessa época a população em 1872 era de 116 mil habitantes aproximadamente, e em 1890, que já bem no finalzinho do século XIX, era de 111 mil habitantes aproximadamente, tá? E nessa época, Recife era uma cidade que estava deixando o passado para trás e abraçando essa ideia de progresso, de desenvolvimento. Então o que acontecia? Várias ruas e construções foram literalmente demolidas para serem construídas ruas mais largas, e construções neoclássicas foram tomando forma por toda a região que hoje chamamos carinhosamente de Recife Antigo. E para quem não sabe, justamente isso, quem já foi no Recife Antigo vê aquelas ruas largas, grandes, espaçosas, aquilo não era assim. Eram ruas mais estreitas e aquilo ali, grande parte, foi demolido para fazer essa estrutura que a gente conhece hoje. E para vocês terem ideia, mais de 480 imóveis foram desapropriados para demolição, expulsando 5 mil pessoas aproximadamente só entre 1910 e 1911, ou seja, no período de um ano aí, quase 5 mil pessoas foram expulsas para que essas obras pudessem acontecer. E inclusive os que pagavam aluguel em cômodos e pensões foram os mais prejudicados, pois a cidade vivia uma crise habitacional naquela época. Eu tava pensando, só a via de curiosidade mesmo. Em Londres, as pontes, elas tinham casas também. E aí, quando eles fizeram esse mesmo movimento, eles tiraram as casas das pontes. Será que no Recife era do mesmo jeito? Fico me perguntando, porque ali devia ter um monte de casa, né, no Recife Antigo. E eles tiraram, desapropriaram um monte de gente.
Eu não tinha parado para pensar nisso e nem nessa informação, mas olhando agora que você falou, eu acho que é muito provável que isso tenha acontecido, né? Que casas deveriam existir nas pontes e também foram demolidas ali, no embalo. E Mário Sete, que é um autor recifense pernambucano, ele chegou a escrever um relato sobre essa época, onde ele diz, abre aspas, pouco a pouco desaparecia aos olhos, não um bairro, mas um cenário de milhares de criaturas no seu presente e no seu passado. Poucos falariam ainda desse burgo onde o Recife nascera, tudo no chão. Nunca se viram uma loucura assim. Fecha aspas. Então já dá para sentir o drama que foi viver aquilo, foi acompanhar aquilo naquela época. Só que é aquilo, né? Por outro lado, quem continuou no bairro viu as margens de lucro aumentarem com a valorização dos imóveis. E inclusive terrenos avaliados em R$10 mil por metro quadrado lá em 1909 passaram a valer R$55 mil por metros quadrados em 1918, ou seja, 9 anos depois. Imagina o quanto tá valendo hoje, hein? Esses imóveis. Pois é. E aqui uma rápida busca para quem tiver em casa, R$1 equivale a 0,123 réis. Então, um conto de réis, ou seja, R$1.000, equivalia a R$123 mil hoje. Caralho, é dinheiro pra caralho, né, velho? Pois é, e essas obras acabaram só em 1926, ou seja, foi aí um período de cerca de 20 e tantos anos onde o Recife passou por esse processo. E para se ter uma ideia, nessa época, coincidentemente ou não, Recife teve um crescimento expressivo de habitantes nesse período, passando de 113 mil habitantes em 1900 para aproximadamente 239 mil em 1920, ou seja, em 20 anos a população praticamente dobrou. Deve ter sido uma loucura Recife nessa época. Não é à toa que o trânsito é um caos do caralho. Pois é, até hoje. Mas enfim, e aí o que é que acontece? Nesse período de progresso, chegaram ao Recife famílias de portugueses em busca de crescimento dos seus negócios, porque viram que aquilo estava dando dinheiro, né? Tava na moda, né? Ir para Recife, tava bombando aquilo ali. E aí, já puxando para o âmbito social e familiar, naquela época o patriarcado era quem comandava os costumes, reverberando, claro, nas mulheres. E a elas estava limitada a tarefa de gerir a vida doméstica, o casamento, os filhos, aquela coisa, né, que a gente já conhece. Ou seja, as mulheres ficavam restritas apenas aos assuntos do lar, formando assim o eixo de uma família organizada e íntegra, obediente e devota, conforme esses preceitos patriarcais que dominavam naquela época e que a gente sabe que até hoje persistem, porém talvez com menos intensidade. E as mulheres se casavam pouco antes dos 18 anos, geralmente com homens, em média ali 5 anos mais velhos, e tinham que ser virgens. Isso é importante inclusive para a compreensão da história. Porque perder a virgindade antes do casamento era um pecado absurdo e era extremamente visto com maus olhos por toda a sociedade, ao ponto de que famílias inteiras chegavam a ser escanteadas e até marginalizadas por conta dessas situações que poderiam ocorrer e eventualmente aconteciam, né, gente? São seres humanos. Agora, já com os homens, as coisas eram diferentes, porque a eles cabiam os deveres de ordem externa e pública e era incumbido a árdua tarefa de encarar o espaço público. E aos homens também era reservado o desejo pela virilidade, a qualidade historicamente obrigatória do homem e o elemento essencial na formação do verdadeiro macho, ou seja, é o patriarcado vivo ali, né, acontecendo e comandando sociedades. Você vê aí que existe uma contradição, né? Porque ao passo que a mulher ela tem que ficar responsável pela casa, e é só aquilo ali, o homem ele tinha que ter aquela pose em relação ao espaço público, né? A sua imagem pública, digamos assim. Porém, ele tinha que ser viril, ele tinha que ser o macho. Ou seja, a hipocrisia, né? Tipo, ele poderia ter várias mulheres que ninguém ia falar nada sobre isso. Já a mulher não, de forma alguma ela poderia ter um amante. Isso daí também é algo importante para a gente entender a história. Exatamente, Liz. E é nesse contexto que a nossa história vai se passar. Num Recife de casarões, desigualdade social, machista pra caralho, boêmia e cheia de segredos.
E aí, antes de entrar aqui na nossa história propriamente dita, vale ressaltar um disclaimer, um aviso, de que o que a gente vai falar aqui vai ter violência e é um conteúdo bem sensível e pode servir de gatilho para algumas pessoas. Mas vamos lá. Essa história se passou em torno de uma família tradicional do século XIX, que morava na Rua Nova, bairro de Santo Antônio, no Recife. E para quem não sabe onde é a Rua Nova, quem mora em Recife ou já visitou o Recife, se você viu ou conhece a Ponte de Ferro que tá ali bem no centrão do Recife, é a rua que fica de frente. De um lado é a Rua da Imperatriz, do outro lado é a Rua Nova. Você segue em frente ali, já é a Rua Nova. Então fica aí só o aviso para o ouvinte situar onde é a Rua Nova, tá? Massa tu falar isso, porque eu acho que eu só conheço a Rua do Sol. E aí quando tu falou Imperatriz, opa, já tô começando a entender mais ou menos por onde é. Mas aí vamos pro personagem da nossa história, né? Jaime Favaz era um português que teria vindo aqui pro Brasil na esperança de enriquecer e prosperar. Ou seja, é mais um pensamento daquela galera na época de tipo, vou pra América, pro Novo Mundo, porque eu vou enriquecer e vou prosperar. E tô ouvindo falar que o Recife tá bombando, né? Então vamos lá, vou encarar isso aí que vai dar bom. Chegou aqui só tinha tubarão, mas é isso aí. E aí Jaime trabalhou na taverna do tio por vários anos, até conseguir base suficiente para montar seu próprio negócio. Ele casou com a própria prima, Josefina, por amor ou ambição. Por que por amor ou ambição? Porque assim, ele chegou e foi trabalhar na taverna do tio, e esse tio tinha uma filha, o tio já estava rico, e aí ele pensou, né? Vou casar com a minha prima, porque eu vou ficar com o dote dela e já vou estar servido aqui para seguir com a minha vida e prosperar também. Ou seja, Jaime deu o golpe da barriga. Jaime deu o golpe do dote. É, o golpe do dote. E eles acabaram tendo 2 filhos. O filho mais velho era conhecido como Manuel, e ele também tinha uma outra filha que era Clotilde, e ela era 2 anos mais nova que ele. Mas aí, que tipo de pessoa Jaime era? Jaime era um pai e marido rigoroso, snob, ignorante, que na primeira oportunidade que teve, mandou o filho para um internato na Europa, enquanto a filha colocou num colégio de freiras no Recife. Então assim, a gente não vai falar muito desse irmão, e sim Clotilde, a mãe e o pai, que fazem parte dessa história de verdade. E aí falando sobre a mãe, que era Josefina, a prima dele, era uma mulher no auge dos seus 38 anos, descrita como legítima brasileira, muito bonita e cheia de classe. Ela era como uma típica senhora de respeito da época. Porém, às escondidas, ela tinha um caso amoroso com um jovem chamado Leandro, que era mais novo, boêmio e um Dom Juan da época. Ou seja, era aquela coisa meio que da época mesmo. Até me lembrou aqueles romances tipo de Machado de Assis, sabe? Até porque esse Jaime devia ser um saco, né, velho? Porra, eu não julgo não. Josefina, certíssima. Mas bora lá. Leandro, ele era um boêmio da época também, a gente não vai passar pano pra ele não, tá? Porque ele pegava geral ali e principalmente as mulheres casadas. Era a sobremesazinha dele, a cerejinha do bolo dele ali, eram as mulheres casadas, era o que ele gostava. Saquei. Safadão, tô ligado. E é engraçado que o autor, ele chama Leandro de mancebo. Eu achei muito interessante esse termozinho, mancebo. Nunca tinha ouvido falar, não dessa forma, né? Mancebo tava pra homem, assim como tinha manceba também, que tava pra mulher. Mas voltando pra história, pra gente não fugir muito, né? Clotilde, ela era uma jovem adolescente muito apegada e parecida fisicamente com a mãe. E ela era bem parecida com a mãe, muito bonita, com seus 15, 16 anos. Ela era desejada e cortejada pelos rapazes e principalmente pelo seu primo João, ou seja, aquele negócio de família mesmo, né? De ficar pegando primo, prima. Só que assim, esse João, ele era de fato apaixonado por Clotilde. Só que ele não era correspondido, não era uma coisa recíproca. Porque Clotilde se envolvia num romance com outro jovem chamado Leandro. E esse Leandro é aquele rapaz que se relacionava com a mãe, aquele Dom Juan, ou seja, negócio de casos de família mesmo, um negócio bem típico da época e de agora também, mas bora lá. E aí, nesse rolê todo, Clotilde acaba engravidando do boyzinho ficante aí da mãe. Isso mesmo, Neto. Só que assim, Jaime, vamos voltar pra Jaime, né? O pai. Ele era aquele português que era carrancudo e vivia sempre desconfiado de que alguém estava tramando alguma coisa contra ele. Mesmo que não tivesse. Só que nesse caso, tava, né?
E aí ele acabou descobrindo a gravidez e desonra da filha e também a traição da sua esposa. Só que aí é que tá. Descobrindo essa gaia, ele foi fazer o quê? Imagina a baixaria, a gritaria na rua, os vizinhos tudo... Chocado, bicho, eu tô chocada. Até o gato saindo pra ver. Por que eu tô dizendo isso? Porque imagina, a cidade pequena, relativamente um bairro pequeno, não tinha televisão, não tinha nada. Então, tipo, meu irmão, se tivesse qualquer fofoca, já era, tá ligado? Ele virou o corno da cidade. A galera indo na Dantas Barreto ali, na Boa Vista, fazer uma feirinha e ouvindo a gritaria lá, baixaria na Rua Nova. Jaime, a primeira vítima de Gaia do Recife, porque tiveram muitas, viu? Tem cada história, mano. E tem até hoje, né? Recife é a capital da Gaia. Meu Deus. E aí, quando o Jaime descobriu a Gaia, ele foi fazer o quê? Foi dar uma surra em Leandro? Não, claro que não. Ele foi cometer um feminicídio. Seria um pouco mais poético, né? Sei lá. E assim, numa sociedade preconceituosa, como a gente estava falando, né? Nesse ambiente patriarcal, nessa Recife machista, o ouvinte já deve estar prevendo o que vai ocorrer no decorrer da história. A vida de Clotilde só vai ladeira abaixo, vai se lascar todinha, bichinha. Então, primeiro, Jaime, ele tenta a todo custo casar Clotilde com seu primo João, aquele que a gente falou que era apaixonado por Clotilde. Só que tem um pequeno parêntese aí. Ele era apaixonado, mas fica aquela sensação, a mesma coisa do pai de Clotilde. Será que ele era apaixonado mesmo ou será que ele queria ter a mesma vida que Jaime tinha, sabe? Casar com a prima e pegar o dote, herdar a loja e toda a fortuna ali da família e ficar rico, né? Fica aí o questionamento. Ou seja, uma típica família tradicional brasileira. Exatamente. Porém, João, mesmo apaixonadinho aí por Clotilde e querendo a fortuna da família, ele, sabendo da desonra da prima, ele não quer de jeito nenhum se casar com ela. E aí, diante disso, Jaime, ele toma uma atitude bizarra e aterrorizante. Ele decide se vingar e castigar a sua filha de um jeito covarde e infame. E, consequentemente, se vingar da mulher também. Jaime Favaz contrata um pedreiro para, entre aspas, fazer um servicinho na casa dele, que é construir uma simples parede ali no banheiro. Só que quando o pedreiro chega lá, primeiramente ele se depara com o que parecia ser um corpo enrolado num lençol. E aí o cara já fica assustado, né? Meu Deus, eu vim só construir uma parede e tem um corpo ali, socorro. Porém, quando ele começa a levantar a parede, ele percebe que o corpo, na verdade, é uma jovem, Clotilde, que estava amarrada, tinha sido muito machucada, amordaçada e condenada a sofrer pelo resto da sua vida o emparedamento. E aí o pedreiro se recusa a participar desse espetáculo de horror, mas Jaime, com todo o seu poder político e econômico ali da época, acaba forçando o pedreiro a construir a parede. Pois é, Liz. E aí eu vou citar aqui uma declaração do pedreiro, porque a gente vai ver depois que houve um depoimento que seria de onde Carneiro Vilela se baseou para construir os contos da emparedada que ele publicou no jornal. Mas a gente vai entrar nisso mais para frente. Mas vamos lá para o que ele teria declarado. E só um parêntese aqui que eu vou falar exatamente como estaria escrito, como ele teria dito, então vão haver variações aí no português, tá? Então vamos lá. Abre aspas. Passou-me então uma coisa horrível e que me fez arrepiar os cabelos da cabeça. Dentro do banheiro estava uma pessoa envolta no lençol, como se fosse uma mortalha, e debater-se convulsiva e violentamente. Mas, pelos movimentos contidos e pouco acentuados, conhecia-se que a pessoa que estava ali tinha os pés amarrados e as mãos atadas por detrás das costas, ao passo que fazia esforços inauditos para desvencilhar-se das prisões que a retinham, e para erguer-se daquele túmulo onde ia ser enterrada viva, soltava gemidos surdos e roucos de quem está amordaçado. Fecha aspas. Então, já dá para sentir que foi um negócio tenebroso, assim, para dizer o mínimo, né, velho? A visão dele perceber que o serviço, abre muitas aspas, era enterrar uma pessoa viva.
Era colocar uma pessoa viva ali na parede. Só que aí é que tá. Um tempo depois desse crime, Jaime foi embora para Portugal, provavelmente fugindo das consequências que ele sabia que poderiam vir, e deixando sua esposa condenada a viver literalmente na tumba da sua filha. Véi, o bicho era um filho da puta, velho, um covardão sem precedente. Mas aí você deve estar se perguntando, e o pedreiro, né? Pois é, o pedreiro, pobre homem, ainda chegou a fazer denúncias nas delegacias da cidade, porém, mesmo sendo completamente óbvio o motivo e a autoria do crime, quem é que iria dar ouvidos a um simples pedreiro? Então acabou que ninguém acreditou nele e Jaime aproveitou a situação e toda a condição econômica que ele tinha, se aproveitou para fugir para Portugal por cerca de 3 anos, mas depois disso volta a Recife por causa da morte de sua esposa Josefina. E quando ele retorna ao casarão da Rua Nova, começa o fim da paz na vida de Jaime. Por quê? Porque ele relatava que via aparições de sua filha e também de sua esposa em todos os cômodos da casa. E também, durante as noites, ele escutava gemidos e barulhos estranhos, como correntes arrastando e objetos caindo pela casa. Então, é o seguinte, ele foi atormentado por fantasmas e aparições e viveu até o fim da vida cercado desse medo, dessas aparições, desses eventos sobrenaturais que aconteciam na vida dele. E, inclusive, existem fontes que falam que já lá em Portugal, ele começou a ser assombrado por certas aparições que remetiam à filha dele. Não fica claro o que seria e nem se é verdade de fato, porém, existem fontes que citam essa história também, que lá em Portugal ele já começou meio que ser assombrado pela filha, e aí quando ele chega no casarão, a coisa se completa porque entra também a esposa. Então fica esse mistério na história. Mas bora lá, né, gente? Depois de todo esse apanhado, a gente vai avançar mais um pouquinho no futuro para tentar entender as consequências e o que veio depois de toda essa história. Além das histórias que Jaime contava, outras pessoas começaram a contar anos depois, décadas depois. Não fica claro quanto tempo depois, mas houve relatos das pessoas que moravam ali nas redondezas. E essas pessoas afirmavam que elas ouviam barulhos de assombração quando elas passavam pela casa da família Favais. Outros relatos também que aconteceram depois com novos moradores de casas antigas ali do Recife, em reformas, eles contaram que acabaram encontrando ossadas entre as paredes, sugerindo que a prática de emparedamento era comum na época. E aí fica aquela coisa bizarra, né? Você compra uma casa, você vai reformar e tem um corpo na sua casa, tipo, véi... Eu só ia pensar o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, tira o corpo, chama a polícia, pareda de volta aí, tipo, a parede, e vamos vender esse negócio e não conta pra ninguém, pra não perder valor da casa. Eu não vou morar nessa casa assombrada não, minha gente, pelo amor de Deus. E segundo o neto do escritor Carneiro Vilela, autor do romance Da Emparedada, esse casarão existe e ele fica, sim, na Rua Nova, no número 200. Esse prédio ele continua abandonado, e porém, na parte do térreo, ainda é alugado para lojas. Inclusive, eles têm uma ótica ali embaixo, né? Que é para ajudar você a ver as entidades. Isso não foi vulto não, compra um óculos aqui. Bora lá. E é comum até hoje, as pessoas que continuam vivendo ali no lugar, as pessoas de hoje em dia mesmo, vão alugar uma casa, morar ali perto, elas dizem que elas escutam vozes de uma mulher pedindo socorro e elas também escutam fortes pisadas perto do sobrado ali à noite. Ou seja, meu Deus do céu, deve ser R$200 para morar ali, um aluguel no centro do Recife, R$1.000, R$1.500 ali, 200. E aí, assim, a casa, você vai alugar a casa pra morar, e aí eu fico imaginando, né? Vem com água, vem com entidade também, tipo, vem com bônusinhos. Tudo incluso, né? E aí, galera, chegando aqui nessa parte de hipóteses e pra gente discutir um pouquinho sobre esse caso, eu já queria começar perguntando pra vocês o que é que vocês acharam, e já começo dizendo que a prática do emparedamento pra mim foi a coisa mais cruel de toda essa história. E vocês, o que é que acharam, hein? Cara, eu achei, assim, bizarríssimo. Eu fico imaginando o desespero
de você ser enterrada viva, ser emparedada numa parede e ninguém poder lhe ajudar. Inclusive, isso me lembra alguns filmes. O primeiro filme que vem na minha cabeça é Cidade de Deus. Pra quem já assistiu Cidade de Deus, tem um cara que é chamado de Paraíba. E Paraíba, ele pega a esposa traindo ele, bate nela com uma pá e enterra ela viva. Será que isso também não foi uma espécie de trocadilho? Eu fico pensando agora que eu vi essa história, eu lembrei já de cara e eu fiquei pensando, poxa, não é à toa que ele foi chamado de Paraíba, porque essa galera do Sul tem essa fama, né, de tipo, por exemplo, você tá ali de boa conversando com outras pessoas, e aí, baiano? Tipo, cara, eu não sou baiano, é só o meu sotaque, eu sou de Pernambuco. Eles gostam de generalizar. Fica até parecendo um pouco xenofóbico aqui o meu comentário, mas xenofóbico é essa galera que chama qualquer um que é do Nordeste de Paraíba. E eu também lembrei daquele filme, Enterrado Vivo. É Enterrado Vivo que é com aquele Lanterna Verde. Isso mesmo, Enterrado. Nossa, me dá muita agonia esse filme, muita. Não consigo assistir. Esse filme eu só assisti uma vez, eu só consegui assistir uma vez, embora eu tenha adorado o filme. Eu adorei o filme, mas eu só consegui assistir uma vez, porque ele é muito angustiante. E o plot twist no final é o mais angustiante ainda. Mano, não. Sem spoiler, galera, vai lá e dá uma sacada. E é isso, é o que eu acho bizarro e com certeza, quem tá ouvindo aí em casa pode ter certeza que se um dia eu for emparedado vivo, eu vou assombrar geral, vou assombrar a casa, vou assombrar o cara pode ir pra Portugal, pra Rússia, eu vou lá assombrar ele, é por isso que eu acredito que a filha foi lá assombrar ele lá em Portugal, ia puxar o pé dele de noite, é isso aí, quando ele voltasse eu ia fazer o inferno na vida dele, ia fazer ele se auto-emparedar. Dizer, olha aqui seu merda. Isso mesmo, Neto, e me fez lembrar de um outro caso que é muito conhecido mundialmente, que me perdoe aí o meu espanhol, que é bem ruim. La Novia Emparedada de Ixtapaluca, lá no México, que tem um enredo bem similar, que é uma bela jovem, que se chama Gervásia, que é filha de um rico fazendeiro, e ela se apaixona por um trabalhador. E o pai, que rejeitava a relação da herdeira com o empregado, acaba por emparedá-la às vésperas do casamento com o peão, após lhe dar uma surra que deixaria ela desacordada. Ou seja, ele dá uma surra nela para ela desmaiar, coloca ela lá no lugar e empareda ela lá. E aí, cortando para a vida real, para deixar o negócio aqui muito mais tenebroso, a gente também tem um caso que eu vi que aconteceu lá em São Paulo, que é muito bizarro, gente, que foi o de Jorge Maria da Glória Rodrigues, de 25 anos, que era casada, tinha 2 filhas pequenas, e ela estava desaparecida desde o dia 27 de setembro de 2021, lá em São Vicente, São Paulo. E aí o peso, né? O que é que acontece? Ela tinha saído para visitar o avô dela, que morava no bairro Parque Bitaru, acho que próximo ali, e ficou na casa do avô até umas 19 horas e nunca mais foi vista. E aí, em outubro do mesmo ano, ou seja, um mês depois, a polícia descobriu que Joyce foi estuprada por um pedreiro, estrangulada com uma camiseta e emparedada por ele em um imóvel em construção lá na rua Senador Lúcio Bittencourt, no bairro Esplanada dos Barreiros. E aí o corpo foi concretado em uma parede embaixo de uma escada, que era o lugar que ele estava trabalhando. Bizarro, né, gente? Caralho, velho, eu não conhecia não essa história não. Isso foi recente, né? Foi recente, tipo, eu fui atrás de... Será que já aconteceu isso em outro lugar aqui no Brasil? E eu encontrei esse caso de São Paulo. Inclusive, assim, meus sentimentos, a família, né? Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar a dor, a loucura dessa família e a dessa mulher por ter passado isso, né? Meu Deus do céu. Bote fé. Eu já tinha ouvido falar dessa história. E essa história é bizarríssima. E também tem outra história que eu vi num podcast de uma perita. Ela falando que tinha um cara, ele tinha uma filha também com essa mulher. Só que aí ele mata a esposa e empareda ela, tipo, numa parede dentro de casa, tudo direitinho e tal. Aí depois diz, minha esposa sumiu. E a galera vai atrás. E aí, tipo, eles veem a diferença ali na cerâmica, uma coisa assim. E aí começam a apertar o cara e ele vai e diz, eu matei ela. Aí você matou como? Matei assim, assim, assado. E onde é que ela tá? Aí ele só aponta assim. Quer dizer, né? Quem tá em casa não tá vendo. Ele só, tipo, aponta com a cabeça e a polícia vai lá e, tipo, quebra a parede e aí suja aquele cheiro e é ela. Tá ligado? Ou seja... Eu vi esse caso também, tipo, ele... Além de ter construído a parede com ela lá dentro, ele faz meio que uma brinquedoteca pros filhos. Ou seja, os filhos estavam brincando do lado de onde a mãe estava enterrada não, né? Emparedada. Minha gente, bizarro.
É muito sadismo, né, velho? Puta merda, velho. É uma coisa assim que eu não consigo compreender, não, no entendimento que eu tenho. E o cara ainda tem a pachorra, eles jogam luminol assim, e aí, tipo, tem uns 3 litros de sangue no chão, assim, limpado. Aí, e esse sangue aqui? Ele fala, não, porque eu me cortei. Idiota do caralho. E aí eu já jogo outra pergunta aqui pra vocês. Vocês acham que foi mentira ou verdade esse caso da emparedada? Bom, vamos lá, né? Nós temos aqui 2 grandes possibilidades. Claro que existem nuances que podem talvez até fugir dessas 2 hipóteses que eu tô colocando aqui, mas vamos tentar situar pelo menos o ouvinte e a gente mesmo no nosso debate aqui sobre o que pode ter acontecido. A primeira hipótese é de que, de fato, é uma história real e que foi abafada pelo poderio econômico do criminoso Jaime. Até porque a gente está vendo que existem casos que acontecem até os dias de hoje sobre emparedamentos, casos de pessoas que são emparedadas. E isso meio que corrobora que, no final do século XIX é muito possível, não vou dizer provável, mas é muito possível que isso tenha acontecido. E a gente tem alguns elementos que corroboram essa hipótese. O primeiro que eu colocaria aqui são os muitos detalhes conhecidos da história, os nomes, as pessoas, os fatos, certas nuances das viagens, a viagem que ele fez, a esposa que ficou, o primo que era apaixonado, né? Enfim, várias nuances aí que tem. Além do próprio relato de Carneiro Vilela, que é o autor do livro A Emparedada da Rua Nova, que afirmava ter tido contato com o depoimento feito pelo pedreiro às autoridades policiais na época, que foi o que a gente leu, e também, que isso não aparece em todas as fontes, mas também de um depoimento de uma ex-escravizada que trabalhava lá no sobrado e que teria testemunhado toda a situação. Além disso, as aparições que são vistas até hoje, né? Então a gente pensa assim, se a gente pega para essa atmosfera do sobrenatural, as aparições estariam justificadas, já que de fato teria acontecido um crime ali e essa aparição faria jus ao que aconteceu no passado. E inclusive uma fonte cita que no sobrado, onde é dito que aconteceu o tal emparedamento de Clotilde, foi encontrado um esqueleto quando o lugar começou a ser reformado para virar um ponto comercial que é hoje. Só que assim, eu particularmente não consegui encontrar outras fontes que corroborem isso. Tem fonte que cita, tem fonte que não cita, mas é uma informação que surge. E como vocês citaram, a gente vê que não é incomum encontrar histórias de esqueletos encontrados em paredes. Inclusive, eu achei uma história, juntando aí com o que vocês falaram, que foi de uma ossada encontrada na parede de uma igreja lá em São José dos Campos, em São Paulo, que o pessoal estava fazendo ali uma reforma e tal, e acabaram encontrando um esqueleto numa parede, meio que corroborando que isso era uma prática que de fato acontecia, né? E inclusive até os dias de hoje. Então, é muito possível que esqueletos possam sim ter sido encontrados em prédios no Recife devido à antiguidade da cidade, né? Até porque Recife foi fundada em 1537, né? Ou seja, é uma cidade antiga. E se a gente junta esse contexto histórico, então é muito possível que sim, pessoas tenham sido emparedadas nos prédios e também no lugar onde é dito que foi onde aconteceu essa história que a gente está contando aqui hoje. E aí, dito isso, a gente entra na outra possibilidade, que essa história teria sido um conto, uma história ficcional criada por Carneiro Vilela e que acabou se popularizando como uma lenda. Mais ou menos ali, eu vou fazer uma relação aqui como o filme Contato de Quarto Grau, onde ele conta uma história ali de OVNIs, de abdução, e é dito que é uma história real, porém a gente sabe que é uma história ficcional. Mas, na época em que ele escreveu essa história, talvez, enfim, tenha passado batido e ficou como uma história real. Aquele velho filme baseado em fatos reais. Porém, a gente sabe que não é tão real assim. Tem nada de real. Fontes, vozes da minha cabeça. Exatamente. E aí, quais seriam os elementos que corroborariam essa hipótese? Primeiro, que não é conhecido... Não fica claro se o corpo foi encontrado de fato nesse sobrado da Rua Nova. E dependendo da fonte, você
vê que não existe um consenso. Tem hora que é no banheiro, geralmente é dito que é no banheiro, mas às vezes aparece também que ela teria sido emparedada em outras partes. Então, meio que surgem dúvidas se de fato teria acontecido esse emparedamento, onde teria acontecido. E outra coisa é que, embora o autor, Carneiro Vilela, cite que teve acesso aos depoimentos tanto do pedreiro quanto dessa ex-escravizada, ele nunca chegou a dizer os nomes dessas pessoas. Só que tem um ponto. O que é que explicaria as aparições que são associadas a esse lugar, que são vistas por pessoas que moram ali ou que passaram por ali anos, décadas depois, né? Então eu vou fazer aqui uma relação meio que talvez pareça muito distante, mas vamos lá, né? Eu tô jogando aqui pra gente conversar, pra gente discutir o que pode ter acontecido aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar no experimento Philip. Vocês já ouviram falar? Não, nunca ouvi falar, não. Não, nunca ouvi falar, não. Tá, beleza. Então, talvez o ouvinte também não tenha ouvido falar. Então vamos lá, vou tentar dar uma situada aqui bem sucinta, mas ao mesmo tempo tentando trazer o argumento aqui para vocês pensarem junto comigo. A ideia desse experimento Philip se baseia na noção de tupa, que é o seguinte, essa noção de tupa vem do budismo tibetano, e de acordo com essa visão, a tupa seria uma entidade criada através da profunda mentalização que viria através da meditação, concentração, força de vontade, enfim, como vocês queiram chamar, ou seja, o poder do pensamento ativo, criando uma entidade. Inclusive, para quem curte Arquivo X, tem um episódio chamado Arcádia, na 6ª temporada, eu curto muito Arquivo X, inclusive, diga-se de passagem, onde essa entidade, né, essa tupa, ela aparece ali como um elemento narrativo na história. E esse experimento, que foi baseado nessa noção de tupa, consistia no seguinte, né? Existia um grupo ali que era interessado no fenômeno poltergeist. Então a gente vai lá para o Canadá, que é através do doutor Alan George Robert Owen, me perdoem a pronúncia, ele era matemático e ele criou um grupo conhecido como a sigla TSPR, que seria Toronto Society for Physical Research, que seria Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Toronto, e era um grupo constituído por 8 pessoas. E a ideia desse grupo era provar que fantasmas e fenômenos sobrenaturais em geral são produtos da mente humana. E o que é que eles fizeram? Em 1972, eles decidiram criar um personagem histórico, porém fictício, para então tentar manter contato com essa entidade, entre aspas. Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram fatos para construir uma biografia complexa e dar mais veracidade ou consistência à vida desse personagem que eles estavam criando, que seria Philip. E aí eu vou abrir aspas aqui para a descrição de como seria esse Philip, né? Eles chamaram o personagem de Philip Aylesford e afirmaram que ele era um nobre inglês do século XVII, casado com uma bela mulher, porém fria e hostil, chamada Dorothea. E um dia ele se deparou com uma linda cigana chamada Margot, que fez ele ficar instantaneamente apaixonado. Logo, Philip e Margot se tornaram amantes secretos, mas a esposa Dorothea acabou descobrindo esse caso e acusou Margot de bruxaria. E Philip, covardemente, muito preocupado com sua reputação, acabou que não se opôs a essa acusação que a esposa teria feito contra a cigana. Então acabou que a cigana foi condenada por bruxaria à fogueira e morreu e tal, enfim, queimada. E Philip, sentindo um remorso, acabou carregando essa culpa até o fim da vida, e aí algumas fontes dizem que ele morreu num campo de batalha, outros dizem que ele tirou a própria vida por conta do remorso, enfim. Não fica claro essa informação, mas essa seria a história envolvendo o Philip, o personagem criado para esse experimento. Aí beleza, além dessa biografia, o grupo também esboçou ali um retrato de como seria essa pessoa chamada Philip. E a partir dessa biografia, a partir dessa construção, eles tentaram manter contato com esse personagem. E aí entra o interessante da história aqui. Lá em setembro de 72, eles começaram as tentativas e por cerca de 1 ano, eles tentaram manter contato, mas não conseguiram, nada acontecia. Só que o líder, né, Alan, ele pensou o seguinte: talvez fosse o caso da gente criar um ambiente mais satisfatório, já que as pessoas que estão envolvidas sabem que é um personagem fictício.
Então vamos tentar criar uma atmosfera mais envolvida na espiritualidade e tal. Então eles se basearam nas mesas brancas, que eram muito famosas ali no meio espiritualista. E aí começou a criar um ambiente da mesa, das velas, um ambiente mais escuro, e tentaram manter contato. E aí é onde entra a parada. Começou a haver um contato. Eles começaram a ouvir batidas, eles começaram a estabelecer uma comunicação com uma entidade, né, que é aquilo, seria o tal Philip. E esse Philip, ele corroborava toda a biografia que eles criaram. E, ao mesmo tempo, ele não conseguia dar respostas que não estavam na biografia que eles mesmos construíram. Veja para onde a história vai indo, né? Eles criaram uma história, começam a estabelecer contato com a criatura que responde ali para os presentes, tipo, com sim ou não, batidas, né? Acho que uma batida sim, 2 batidas não. Eles começam a estabelecer contato e essa entidade vai respondendo aquilo que eles criaram. Porém, ela não consegue responder coisas que estão fora da biografia. Mas, ao mesmo tempo, Philip, ele foi capaz de, inclusive, dar informações precisas sobre o momento histórico em que o Philip fictício teria vivido, né? Ali no século XVII, aquela coisa meio... Enfim, daquela época ali. E começou a demonstrar, inclusive, fortes pontos de vista sobre assuntos diversos. Ou seja, parecia que a entidade estava, de fato, criando uma vida própria. Tá entendendo? Só que era uma entidade criada. É muito interessante esse caso. E aí a coisa começou a escalar, porque a mesa começou a se mover, de fato começou a virar um evento físico. Tanto que é relatado que ele tinha a capacidade de mudar o clima, tornar o ambiente mais frio. Como a gente relata de casos sobrenaturais e tal, o ambiente ficava mais frio, a mesa ficava meio eletrificada, eles sentiam choques na mesa, sabe? Tipo, a mesa chegou a rodar... Enfim, tipo, coisas bem absurdas, assim. E aí ficaria a dúvida, né? Se eles entraram em contato, de fato, com a entidade que se passou pelo Philip, que eles criaram, ou se foi tudo uma criação da mente. No fim, o experimento não chegou a resultado nenhum, porque não tem como concluir nada. O que fica são os relatos das pessoas que participaram, que testemunharam e corroboram, e aparentemente até hoje, que essas histórias aconteceram. E isso me fez pensar numa coisa... né? Tipo, e se essas aparições da emparedada, considerando que é uma história fictícia, seriam uma espécie de tupa criada pelo imaginário das pessoas que vivem ali a partir das histórias dos contos criados por Carneiro Vilela e passaram a, de fato, materializar aquela entidade, sabe? Tipo assim... Eu sei que é muita viagem, mas foi uma coisa que passou pela minha cabeça. E aí eu queria saber o que é que vocês pensam sobre isso. Porra, Rafa, eu fico dividida, sabe? Bem sinceramente, com essa história, eu fico bastante dividida. Por quê? Porque eu tô lendo o livro. No livro, você sente que a narrativa é muito de folhetim, sabe? Ele joga muito essa coisa pra deixar bem casos de família mesmo, né? Que o tal do Leandro, ele tem muitos casos e mostra sobre Jaime, a índole dele, o caráter dele, essa coisa dele ser tido como um homem realmente ruim a chegar a fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, é tudo muito real, sabe? Eu me sinto muito dividida com essa história. E ainda mais depois do experimento que tu falou, eu acredito que no experimento foi um espírito zombeteiro que assumiu a forma de Philip e começou a tirar onda aí, sabe? É o que eu acho. Só que no caso da emparedada, eu já vi um relato que fala que a pessoa chegou a ver uma moça com um bebê no colo, sabe? Pedindo socorro ali com o bebê no colo. Então, assim, eu acho que por causa dos relatos, a história se torna real pra mim, sabe? Eu acho que Carneiro Vilela não tirou essa história do cu, assim, sabe? Desculpa o termo aí. Mas ele pegou esse elemento da emparedada, desse caso aí que eu acredito que realmente ele tenha se inspirado em um caso de true crime aí mesmo. E ele aproveitou para colocar outros elementos, outras coisas que ele gostaria de explorar na narrativa dele e com muito sucesso, tá? Eu indico muito o livro. Eu não sou muito fã de livros que se passam em séculos passados,
muito também por causa dessa questão de escravidão e tudo mais. É algo que me incomoda realmente. Eu não curto muito, mas esse livro me prendeu de um jeito assim que eu tô devorando ele. Não terminei ainda, mas é muito bom, sabe? E você realmente fica, meu Deus, essa menina foi emparedada mesmo, sabe? Assim, eu acho que foi maravilhoso. E aí, mostra que Carneiro Vilela, ele foi muito influenciado por elementos de realismo, naturalismo, que estavam muito em alta ali naquela época. E ele aproveitou para contar detalhes da política, da economia, da sociedade do Recife que estava rolando ali naquela época. Porém, eu ainda acredito que a história da emparedada, esse fato do emparedamento, justamente por ter sido uma moça que era virgem e engravidou fora de um casamento, tudo isso realmente daria pano para que um pai de família fizesse, claro, né, um pai de família com a índole muito questionável e psicopata, tá? Ele fizesse uma coisa dessa, sabe? Eu acho que a emparedada aconteceu. Eu quero ainda, um dia na minha vida, visitar esse sobrado e tentar fazer algum tipo de conexão. Olha, eu falando isso, depois eu vou estar com medo. Mas eu acho que eu iria, sim, fazer uma visita no sobrado número 200 da Rua Nova para saber realmente como é que eu me sinto sobre essa história. Mas eu acho que foi real. Eu acho que foi real. Só vou dizer o seguinte, pode me chamar para ir, para conhecer o lugar e tal, mas quando começar essa parte de estabelecer uma conexão, eu vou dar uma voltinha. Eu não vou ficar. Eu fico, Liz, eu fico. Pô, amigo, obrigada. Cara, então, o que eu acho é o seguinte, vamos lá. Juntando com o que Liz disse, com o que Rafa disse, eu concordo com os dois. Eu acredito sim que, de fato, de acordo com tudo que Rafa disse, com o que Liz disse, aconteceu, sabe? Tipo, eu não duvido que uma mulher, ela foi emparedada por conta de tudo que aconteceu ali. Tanto que a gente tem casos até hoje disso acontecendo. Então faz completamente sentido, tá entendendo? Seja ela viva ou morta. Eu acredito no relato do pedreiro. Eu acho que o pedreiro falou a verdade. Não tinha motivo nenhum pra que ele ia mentir sobre aquilo. E depois o cara iria fugir, etc. Tá, é um livro, mas ele é baseado em fatos reais. E aí, o seguinte, sobre o que tu tava falando. Sobre o experimento Philip, né? Qual o nome do negócio? É Top? Tupa. Pronto, eu fico pensando sobre essa tupa e eu confesso que eu acredito. Isso me lembra, dá uma viajada de leve agora, aquele filme que a gente já assistiu, não sei quem tá aí em casa já assistiu, o nome do filme é Host, e elas decidem fazer uma sessão espírita, e aí, não, vamos chamar tal espírito, e aí, tipo, a doida inventa lá um espírito, e aí essa entidade aparece, e aí, tipo, mas como é que tá aparecendo se... Eu já tô dando spoiler aqui, né, gente? Quem não assistiu, pula aí os próximos 60 segundos. E aí ela descobre que, assim, aquela entidade não existia, então a mulher lá, a sábia, espírita, ela diz o seguinte: vocês mentiram sobre isso, então uma entidade vai usar a máscara desse espírito, que é como o Lee estava falando, sobre um espírito zombeteiro que fingiu ser Philip. E eu confesso que eu acredito. Eu acredito também que eles podem ter criado, eu gosto dessa ideia, tipo assim, ela é mais, de certa forma, crível pra mim, ela vai pra longe do espiritual e ela vai mais pra perto do tipo, será que a gente é capaz de criar nossos medos e etc? Como quando a gente assiste um filme de terror e a gente fica meio assustado e aí escuta um barulho dentro de casa e não, eu só tô impressionado. Tá entendendo? Tipo, eu gosto de pensar nessa ideia também. No final, eu não sei, tipo, qual martelo bater, mas eu gosto das duas teorias, é uma teoria bem bacana mesmo. Adorei esse experimento, vou pesquisar mais sobre ele, gostei mesmo. E esse rolê do experimento, tu tava falando aí, e eu só a minha ficha caindo, porque eu sempre tive uma brincadeira, sempre não, né? Mas na adolescência, tive uma brincadeira com os meus amigos de colégio, que era tipo, uma porta se abriu, sei lá, foi o vento, né? Mas a gente começou a falar, isso é Alexandre. Não sei se vocês se lembram de Alexandre, aquele cara da novela A Viagem. Entregou a idade, viu? Entregou muito a idade. Vai lá, caça briga. Isso. Confusão. Isso mesmo. E aí, só que começou a rolar uma parada que começou a rolar com esse experimento, né? Tipo, tudo que a gente fazia
tudo que acontecia sobrenatural, a gente começou a associar a Alexandre e a gente começou a, tipo, isso é Alexandre entrando, chega mais aqui, Alexandre, senta aí. Ou então, tipo, tinha uma cadeira vazia, não senta aí não, que essa daí é de Alexandre, sabe? Até hoje eu tiro essa brincadeira, mas aí eu começo a ficar pensativa agora, tipo, eu não vou mais dar pano pra manga, porque vai que Alexandre existe, sabe? Deus me defenda, eu não faço isso não, eu morro de medo. Me tire dessa, né? Aí você começa a pensar, eita, aquela cadeira que você deixa no quarto, que você coloca roupa às vezes. Não, Alexandre pode estar lá, viu? Cuidado. Pô, mas aí a gente tá falando, né, dessa questão de Felipe, da emparedada. Eu queria, inclusive, a gente trouxe casos que aconteceram aqui no Brasil, em outros lugares também. E aí me fez remeter a uma grande origem aí que eu acho que Carneiro Vilela acabou bebendo de Allan Poe. Inclusive, gratidão, Rafa, por me apresentar Edgar Allan Poe. A primeira coisa que eu li dele foi O Gato Preto. E, para quem não leu ainda, eu não sei se eu deveria falar, mas vou dar um spoilerzinho aqui, tá, gente? Quem não quiser saber, avança um pouquinho aí. Mas dentro do conto do Gato Preto, acontece um emparedamento. Isso deixa o cara louco, sabe? Eu achei, assim, sensacional esse conto. É maravilhoso. Muito bom. E, inclusive, dá uma repaginada nisso lá naquela série que é bem recente, A Queda da Casa de Usher, que também, assim, recomendo muito. É incrível, gente. Muito bom. Inclusive, tem um emparedamento também, tá? Só que esse eu não vou falar não, quem foi não. E além disso, eu queria já deixar um agradecimento aqui à minha tia por ter dado o livro da Emparedada, que é uma edição pela editora CEP, que é incrível esse livro. Já deixo aqui a recomendação, quem quiser ir atrás da Emparedada da Rua Nova, leia, é muito bom esse livro, viu, gente? E também tem uma série, gente, uma série brasileira chamada Amores Roubados, de 2014, que foi feita pela Rede Globo. Essa eu não cheguei a assistir, tá? Mas eu já vou deixar aqui de recomendação até pra mim mesma. Vou assistir, até pra poder falar. E fiquei sabendo que essa série, em 2015, foi levada aos palcos de teatro por um espetáculo de dança pela paulistana Eliana de Santana. Também deve ser muito bom. Imagina, num espetáculo de dança, alguém emparedado ali e tal. Deve ser massa. Vou procurar saber. Do Neida, alguém emparedado ali. Bom, eu vou deixar como indicação 2 obras, pegando o gancho de Liz, que Liz falou de Allan Poe. Eu vou deixar aqui o conto Enterro Prematuro, de Allan Poe, que tem a ver com isso aí, o medo, essa coisa que aconteceu muito ali no século XVIII, XIX, XX, enfim, comecinho do século XX. Sobre essa coisa do medo do enterro vivo, enterro prematuro, de você ser enterrado vivo por causa de uma condição clínica ali e tal. Então ele retrata muito esse medo que ele mesmo cultivava, né, nesse conto. Eu vou deixar aqui como indicação. Na verdade, eu deixo como indicação toda a obra de Allan Poe, porque é maravilhoso aquilo ali. Aquele cara ali é sem precedente. E também o filme Enterrado Vivo, que a gente citou no início. É um filme de 2010. E pra quem não assistiu, vale a pena. Eu sei que a gente falou aqui que deu uma agonia, deu não sei o que, mas eu acho que para assistir pelo menos uma vez vale a pena, para você dar uma chance ali de sentir realmente o que o filme tem a trazer, sabe? É massa, é um filme muito bom, é angustiante, se prepare, porque não é um filme fácil, no sentido de que você não é um filme leve, você vai se sentir angustiado ali, porém vale a pena você dar uma conferida, é muito bom mesmo. Só não vá se você tiver claustrofobia, viu? É verdade, tem muito gatilho ali. Quando o Rafa fala não é fácil no sentido de oxigênio, não é fácil nem um pouco no sentido de oxigênio. Eu deixo também indicado aí, Enterrado Vivo. Eu adoro esse filme, é muito massa. Adoro também as obras de Edgar Allan Poe, já li algumas, não li todas, preciso ler todas. Vocês falaram agora, me deu muita vontade. E é isso, deixo indicado aí Edgar Allan Poe e deixo Enterrado Vivo. É muito massa, vale a pena assistir pelo menos uma vez. Eu quero assistir de novo aquele filme agora. Vale a pena mesmo. Eu acho que eu me sinto pronto pra assistir ele de novo. Depois desse episódio, eu acho que eu me sinto pronto pra assistir esse filme de novo, sabe? Porque mexeu muito comigo, porém é muito bom. Vale a pena revisitar. E o melhor é que tu tinha assistido, aí tu indicou pra mim e assistiu junto pra ver a minha reação, e eu preciso compartilhar esse trauma, eu preciso indicar pra outras pessoas. É tipo o chamado 7 dias.
chegando aqui nas nossas considerações finais. O que é que vocês acharam desse caso? Foi realmente uma lenda urbana inspirada em um caso real? Ou não passou de uma ótima historinha ali de folhetim? Eu já começo dizendo que eu achei esse caso incrível. Acho que por ser pernambucana já me dá mais o bairrismo grita aqui dentro de mim, tipo, a emparedada é daqui, mas ao mesmo tempo eu fico, meu Deus, ela foi emparedada, sabe? E assim, me pego pensando sobre o que leva uma pessoa a fazer isso com outra, sabe? E isso já vai me remetendo a algo muito mais intenso, que é justamente essa questão do patriarcado, da misoginia, de dizer assim, né, os homens não amam as mulheres. E assim, é muito bizarro, sabe? Você saber que feminicídios dessa forma acontecem, não só emparedamento, mas de toda a forma que acontece aí. E o simples fato de ser mulher, né? Acho que recai muito sobre isso, sobre o fato de ser mulher e de ter simplesmente seguido seu coração. Ela estava apaixonada, ela quis, enfim, né, se relacionar amorosamente com alguém e isso acabou tendo essa consequência da vida dela se acabar daquela forma, sabe? Então eu acho que por mais que a gente tenha rido um pouquinho aqui, falado algumas coisas meio tensas, acho que a ideia que fica é essa, de que a gente precisa de fato voltar a pensar nessa questão de feminicídio, de patriarcado, misoginia. Bora voltar a pensar um pouquinho nisso daí, porque é bizarro, gente, é tenso mesmo. Com certeza, Liz. É inevitável, né, velho, pensar sobre isso, até porque, muito provavelmente, e aí eu já vou entrar no que eu acredito. Eu acredito, independente do experimento Philip, de tudo que eu coloquei aqui, eu acredito que, de fato, essa história aconteceu. Sabe, eu acredito sim, de fato aconteceu e reflete exatamente isso que tu tá dizendo, essa questão de como o patriarcado e essa misoginia envolvida nesse sistema patriarcal, ela pode levar a essas consequências absurdas. É sádico você imaginar que a pessoa se sente autorizada a fazer isso por conta de uma suposta honra. O pai, né? O próprio pai fazer isso com a própria filha, sangue do seu sangue, cara, isso é medonho. É sinistro. Não tem palavra, assim, pra expressar o horror que foi isso. Bote fé. E vale ressaltar, como o Rafa tá falando de honra, naquela época, se eu não me engano, eu posso estar falando merda aqui, pra quem for historiador e pode dizer que eu tô fazendo uma canelada, mas se eu não me engano, se sua esposa lhe traísse, você poderia matar ela e isso seria um crime de honra. Amigo, até um dia desse, tá? Eu não sei te dizer exatamente a data, mas era considerado crime de honra. Acho que a Lei Maria da Penha tá aí hoje ganhando força, né? Tá ganhando ainda força justamente por causa disso, porque era considerado, por exemplo, se tua esposa te traísse e tu matasse ela, isso era considerado um crime de honra. Essa lei existiu até 2000 e pouco, minha gente. Ela valia até 2000 e pouco. Eu não vou saber precisar aqui o ano, mas ela valeu, ela foi legítima, digamos assim, embora não tivesse sido levada a sério ferrenhamente por esse tempo todo, mas ela ainda estava em vigor até 2000 e tanto. Então, tipo, isso é muito recente ainda na nossa história. E tem um detalhe também que é contado na história do pedreiro, quando ele relata isso supostamente, mas eu acredito que de fato aconteceu, é que os oficiais ali, os policiais na época, não levaram a sério justamente por quê? Porque era o pai decidindo o destino da filha. Logo, ele tinha todo o direito de fazer o que ele fez, independente de ter sido emparedar a própria filha viva. Então isso já, por mais que seja uma ficção, isso já é um reflexo muito claro do que era essa sociedade, de onde veio tudo isso que a gente vem falando até hoje, sabe? Tipo, não é à toa, tá entendendo? Eu acho sim que existiu sim uma história, uma Clotilde, um Jaime, eu acredito que existiu, eu acredito que os fantasmas, as vozes, as aparições que acontecem ali não vieram do nada. Eu não acho que são tupas, né? Embora você coloque aqui pra gente conversar, pra gente discutir, mas eu acredito sim que de fato aconteceu algo e que essa história que a gente tá contando aqui hoje vem como consequência disso. Então é isso, querido ouvinte. Muito obrigada se você ouviu nosso episódio até aqui.
E esperamos você no próximo episódio da gente, tá? Acompanha a gente nas redes aí e acompanha o nosso podcast, escuta a gente, comenta, dá aí a tua opinião, o que é que você acha sobre o caso da emparedada, se realmente foi só uma ficção ou se realmente foi real. Conta aí pra gente o que é que você acha sobre esse caso. É isso aí, Liz. Participem do nosso debate. O caso da emparedada aconteceu de fato ou não? O que é que vocês acham? A gente quer muito ouvir sua opinião. É isso aí, galera. Comentem. Comentem também o que é empadeiramento. É quando o padeiro empadeira você. Ele coloca seu corpo dentro do pão e empadeira você. E você... Já houve casos de rato sendo empadeirado, né? Cuidado com o padeiro. Se você for padeiro e estiver ouvindo, desculpa. Ai, meu Deus. Valeu, galera. É isso aí, galera. Valeu. Um cheiro e até o próximo episódio. Valeu, galera. Até o próximo episódio.